Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 32. Gente, ninguém conversa agora. Não atenda celular. Segura e não vai no banheiro agora, não. Essa hora agora é a mais importante de toda a reunião. Palavra. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali, chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Era Jesus, o campeão da fé. Ninguém teve mais fé que ele. Ninguém. Ninguém fez o que ele fez. Porém, no momento em que ele estava vivendo, a Bíblia diz que ele foi tomado de pavor e angústia. Muitas vezes nós passamos por momentos difíceis, e isso vem sobre nós também. Jesus estava na forma humana, sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Então, muitas vezes, diante de uma situação muito difícil, adversa, é natural que a pessoa, ela sinta medo, que ela fique angustiada. Isso não é errado. Não pode se deixar tomar por estas coisas. E aí o que Jesus fez? Ele estava se sentindo nessas condições, ele foi fazer o quê? Foi orar. Orar. O problema é que muitas vezes a pessoa tomada pelo pavor e pela angústia se desespera, começa a chorar, desiste, joga a toalha, abandona a fé. Não. Quando você passar por um momento assim, faça como Jesus fez. Jesus foi orar. Ele foi orar. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Profundamente triste até a morte. Ele estava muito triste porque ele sabia que seria entregue nas mãos dos homens, que ele seria maltratado, ele seria preso, humilhado. Ele sabia de tudo isso. E por conta disso, ele estava muito triste. Ninguém fica feliz com uma coisa dessa. A provação, quando passamos por ela, não é motivo de alegria, mas temos que estar firmes. Então ele foi orar, para ter forças, para vencer aquele momento difícil. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Jesus, ele pediu ajuda ao Pai. Nos momentos difíceis, devemos orar, igreja. A oração é importante. Aliás, a igreja é chamada de quê? A igreja é chamada de casa de oração. Lugar onde nós oramos. Lugar onde buscamos a Deus. Aqui é lugar de oração. Por isso que a igreja, ela é necessário estar com as portas fechadas. Então, quando fecham uma igreja, fecham não apenas a porta de um templo, mas fecha a porta da esperança. Porque é naquele lugar que a pessoa vai ter uma palavra, é naquele lugar que a pessoa vai ouvir algo que vai animá-la, fortalecê-la, vai receber uma oração, vai receber um milagre, a cura. Então, quando se fecha uma igreja, se fecha a esperança do povo. Então, aqui é lugar de oração. E Jesus foi fazer isso, e pediu ao Pai. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Deus poderia poupar Jesus daquela hora? Poderia? Poderia. Só que se ele fizesse isso, o
plano de salvação da humanidade fracassaria. Mas Jesus, consciente disso, falou: Senhor, se for possível, mas seja feita a tua vontade, não a minha. E era da vontade do Pai, não que ele quisesse, mas era necessário. Entenda, existem coisas na nossa vida que precisamos fazer. E estas coisas, elas muitas vezes são necessárias. Necessárias. Você não quer fazer, mas você sabe que tem que fazer. É preciso ser feito. Então, nós temos que ter isso. Isso chama-se responsabilidade. Eu não estou com vontade de fazer, mas tem que fazer? Faz. Eu não estou com vontade de ir, eu não quero ir, mas tem que ir? Vá. A gente faz o que precisa ser feito. Quando a pessoa se deixa levar pelos seus próprios desejos, ela não prospera, ela não vai para frente, ela não vence, ela não conquista. O que é preciso ser feito, deve ser feito. Aí você tem que pedir forças. Era o que Jesus estava fazendo, pedindo forças. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Quando Jesus falou para ele assim: tu dormes? Você quer ver uma coisa? Estamos vivendo agora um momento de crise, de grande dificuldade, e é uma crise que não é apenas econômica, mas é uma crise institucional, onde temos visto aí muitas autoridades em situação complicada. Tivemos um impeachment agora, uma presidenta afastada, e não parou por aí. Você acha que a nação, ao ver essas coisas, fica feliz? Nome do fulano, nome do Beltrano, prende não sei mais quem. Isso aí traz uma insegurança muito grande. Então a crise é muito mais do que uma crise econômica. E ela afeta a vida de muitos. Aqui é uma cidade industrial, né? Com muitas indústrias, muitas empresas, né? A Petrobras, a própria Petrobras, sob investigação. Isso tudo abala a economia. Então são momentos difíceis. É hora de dormir, igreja? Não. Por isso que Jesus falou para Pedro: Pedro, você está dormindo, Pedro? Pedro, não é hora de dormir. É hora de estar vigiando. Jesus pediu para Pedro fazer oração? Pediu? Pediu, igreja? Não. Coloca lá. Pediu para vigiar. Vigiar, foi isso que ele pediu. Para que ele pudesse o quê? Vigiar. E não dormir. Nós não estamos em momento de dormir, gente. É hora de arregaçar as mangas e orar, buscar a Deus, se humilhar diante de Deus, porque essa crise você só vai vencê-la se a mão de Deus estiver com você. A mão de Deus estiver com você, a crise vai passar e ela não te atingirá. Mesmo em meio à crise você vai prosperar. É como uma tempestade que vem. E nem todo imóvel, ou prédio, ou casa, é varrido pela tempestade. Tem aquelas que se desabam e aquelas que permanecem. Você será aquela que permanece. Você será aquela que vai ficar em pé, em meio a essa tempestade que está assolando o país. Você permanece em pé. Aquele que não tem a presença de Deus, ele vai cair. Ele cai, e grande é a ruína, gente. Muitas empresas fechando, muita gente sendo mandada embora, grandes indústrias dando férias coletivas, o povo não está gastando, é um círculo, né? O povo não gasta, o comércio não vende. O comércio não vende, a indústria não produz. A indústria não produzindo é obrigada a mandar embora. Manda embora, o sujeito fica desempregado, não gasta. Não gasta, não compra no comércio. Está vendo como é que é um círculo? Então,
Como vencer isso? Através da oração, buscar a Deus, se humilhar diante daquele que é o dono do ouro e da prata, e em meio à crise você prosperará, a porta vai se abrir, ao invés dela fechar para você, contrariamente, ela vai se abrir. É o que eu tenho falado, crise é momento de oportunidade, igreja, é oportunidade. Não encare a crise apenas como uma coisa ruim. Tudo que acontece na vida do homem de Deus é para o bem dele, e em meio à crise, Deus vai abrir oportunidades extraordinárias na sua vida, pode ter certeza disso, você vai ver, oportunidades, coisas grandes. E aí por isso que Jesus questionou, porque que ele estava dormindo. Aí ele diz assim, ó, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. A carne, gente, é fraca. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, você tem que alimentar o espírito, porque se você contar com a carne, você está perdido. A carne tem medo. A carne, ela se acovarda. A carne se assusta. Não dá para confiar na carne. E nem é na picanha que eu estou falando, não. E nem na alcatra, ou no filé mignon. E o bispo falou que a carne é fraca, eu não posso comer carne. Não é isso não, gente. Aí, se você tiver condição, pode comer carne mesmo, que é bom, proteína, né? A carne que eu estou falando é o homem exterior. O espírito é o homem interior. Se o teu espírito é forte, o seu corpo também é forte. Mas se o espírito é fraco, a carne, que já é fraca, ela fica deteriorada. Ela não suporta. Aí a pessoa entra em depressão, angústia, se desespera, faz besteira, toma atitudes erradas, porque é carne. Então Jesus falou que nós devemos orar para não cairmos em tentação. Vigiai e orai. E você vê que a ordem aqui é vigiar primeiro e depois, ou seja, você tem que estar acordado para orar. É possível orar dormindo? Mas tem gente que às vezes dobra o joelho para orar e dó, soninho dos anjos, né? Para orar tem que estar como, igreja? Acordado, vigiar. Até porque eu tenho que saber, eu vou orar para quê? Em quê? Então tem que vigiar, estar atento. Então não é hora de vacilarmos, não é hora de dormir, é hora de arregaçar as mangas e buscar a Deus. Aí Jesus falou isso com eles. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Aí Jesus se afastou, foi orar. Aí quando voltou, como é que ele achou os discípulos, igreja? Dormindo de novo. Aí quando Jesus chegou e pegou os discípulos dormindo, eles não sabiam o que responder, eles ficaram todos sem graça. Um olhou para a cara do outro assim, falei, lascou, rapaz. O mestre pegou a gente dormindo de novo. Aí não tinha nem o que responder. Você sabe que tem muitas pessoas que ficam assim, diante de Deus, não sabe nem o que falar para Deus, porque sabe muito bem que está vacilando, sabe que não está buscando a Deus, sabe muito bem que está andando no caminho errado. Aí vai dizer o que para Deus? Então, o que eu e você devemos fazer? Vigiar, estar atentos. Os tempos que vivemos não são tempos bons, igreja. A violência está aumentando, a miséria tem aumentado, o número
de detentos nas penitenciárias tem crescido. As penitenciárias estão abarrotadas. Existem lugares aí, municípios no Brasil, que o juiz, ele não está condenando mais porque não tem onde colocar condenado. As cadeias estão cheias, fazendo mutirão para ver se solta lá aqueles com menos periculosidade. Por quê? Porque não tem onde colocar. Os hospitais estão cheios, ou estão vazios? Quem tem um pouquinho mais de recurso, pode pagar um plano de saúde, está esperando também. Até os hospitais conveniados, quem tem plano de saúde, paga, consulta, mas tem que esperar também. E quem depende do hospital público, então, meu Deus. Então, essa situação toda, são os dias difíceis que estamos vivendo. Então, não podemos o quê? Dormir, igreja. E Jesus voltou e encontrou os discípulos como? Dormindo pela segunda vez. E veio pela terceira vez, aí não, versículo 40. Não, é o 41, né? E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta. Jesus deu um basta. Minha mãe falava assim: 3 é sinal de forca. Errar uma vez, tá bom, errar é humano. Errou a segunda, errou a terceira, basta. Até Jesus perdeu a paciência com eles. Gente, a pessoa não pode continuar cometendo os mesmos erros. Aliás, há quem diga que devemos aprender com os erros, mas aí chega também, né? Então eu vou errar bastante para aprender bastante. Não, tem uma hora que tem que parar de errar. A partir do momento que você conhece a verdade, a luz é colocada no seu caminho, por que você vai andar num caminho torto? Por que você vai errar de novo se você sabe que não deve? Só que as pessoas insistem muitas vezes, e isso causa o quê? O sofrimento dela mesma. Quem é prejudicado é a própria pessoa. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deus precisa de nós? Não. Mas nós precisamos de Deus. Eu tenho sempre essa ótica na minha vida. Deus não precisa de mim para nada, mas eu preciso de Deus para tudo. Eu sempre tive isso comigo. Eu preciso dele. Ora, se eu preciso dele, quem é que tem que correr atrás de quem? Eu é que tenho que correr atrás de Deus, não Deus correr atrás de mim. Você quer ver uma coisa? Você entra numa loja, você vai comprar lá um calçado, uma roupa, não sei. Aí está lá o vendedor e o dono da loja. Qual dos dois atende melhor o cliente? O dono ou o vendedor? O dono? Uai, agora vocês me deixaram confuso. Quem acha que quem atende melhor é o vendedor? Muito bem. Quem acha que quem atende melhor é o dono? Eu estou vendo que... E quem não acha nada? Bispo, isso aí não. Gente, vamos partir para... Você sabe quem é que sempre atende melhor? O dono. Porque o dono sabe que ele depende do cliente para o negócio dele para frente. Você pode chegar em todo lugar, o dono é aquele que mostra tudo. Vem cá, você quer aqui, senta aqui, qual o sapato que você quer? Porque ele lucra com cada venda. Ah, mas o vendedor ganha comissão. Ganha uma comissão. Mas quem fica com o lucro maior? É o dono. O vendedor amanhã, se der errado, manda ele embora. E o dono, ele vai mandar ele mesmo embora? Se der errado, ele vai fechar as portas. Então, o dono, há um ditado que diz que o boi engorda debaixo do olho do dono.
Porque o dono da loja, da empresa, enquanto a empresa existir, ele está ali. O vendedor não, o vendedor hoje está, amanhã pode ser mandado embora, ou o vendedor amanhã resolve ir embora, arrumei um emprego melhor, estou me mudando, ele vai embora e a empresa fica, mas o dono não, o dono está sempre ali. Então, ele como é o dono, a visão dele é diferente da visão do vendedor. O vendedor às vezes está com preguiça naquela hora, estou enjoado, esse aí que vai entrar e não vai comprar nada não, eu não vou atender ele não. O dono, meu irmão, o sujeito parou, olhou assim, ele já está convidando para entrar, oferece um cafezinho, quer uma aguinha, é diferente o atendimento, eu já vi isso. Às vezes eu chego numa loja e quando eu percebo que o atendimento está bom demais, ou é o dono ou é o gerente, um dos dois. Claro que tem bons vendedores, não estou desqualificando o vendedor, mas o dono é diferente. Então, eu parto dessa premissa: quem é o dono da minha vida? Mas a vida de quem? É minha. Entendeu o negócio? A vida é minha, se a minha vida estiver bem, eu vou me dar bem. Se a minha vida estiver ruim, eu vou me dar mal. A vida é minha, sou eu. Eu sei que vocês responderam, Deus é o dono de tudo, mas o sujeito que está ali na esquina, assaltando o outro, o sujeito que está ali fazendo mal, vendendo drogas, prejudicando, esse aí, a vida dele está na mão de Deus? Claro que não está, mas ele está bagunçando com a vida dele. Você que sabe da sua vida. Então, meu irmão, corra atrás de Deus. Busca a Deus, porque você precisa. Eu preciso. Nós precisamos. A vida é sua. Se você estiver doente, você vai sofrer. Se você estiver desempregado, você vai penar. Se você estiver com frio, você vai bater o queixo. A vida é sua. Então cada um tem que fazer por onde ser alcançado por Deus. Jesus falou: basta. Não é possível. 3 vezes eu pego vocês dormindo. E veio pela 3ª vez e disse-lhes: ainda dormis? Repousais? Basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Olha o título da mensagem que vem logo depois. Jesus é preso. Olha lá. E os discípulos fazendo o quê? Dormindo. Jesus sabia o que estava por acontecer. Ele sabia que os soldados vinham para prendê-lo, as autoridades vinham prendê-lo, mas os discípulos de nada disso sabiam. Jesus sabia que o momento era difícil. Você sabe o que vai acontecer amanhã? E semana que vem? E mês que vem? Pois é, mas Deus sabe. E como Ele sabe, Ele nos pede para orar, igreja, e vigiar. Então, a palavra de hoje fala sobre vigiar e orar. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus que sabe de tudo, Ele está falando para mim: Jorge, vigia e ora, porque está vindo uma tempestade aí. Então, se eu vigiar e orar, eu vou vencer essa tempestade, eu vou vencer essa dificuldade e vou permanecer como? Em pé. Mas se eu não vigiar e não orar, eu vou tombar, eu vou cair. Então é muito importante estarmos atentos a estas coisas. Guarda isso no seu coração. Vigiar e orar. Quem entendeu a palavra? Eu quero fazer uma oração por você agora. Fica